Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Sabe, a história de Esther é muito mais do que um simples conto sobre uma rainha. É uma lição incrível sobre propósito, sobre destino e principalmente sobre a coragem de agir bem no meio do medo. Hoje, a gente vai mergulhar em como uma pessoa aparentemente comum pode ser usada para realizar planos extraordinários, especialmente quando a crise bate à porta. E essa pergunta, ela é o coração de toda a história. Foi o que o primo dela, Mordecai, perguntou. E é uma pergunta que nos faz pensar: e se as posições que a gente ocupa, as habilidades que a gente tem, e se nada disso for por acaso? E se for para um momento muito específico? Um momento como este? Para a gente entender a grandeza do que Esther fez, primeiro a gente precisa sacar o quão improvável era tudo aquilo. Ela não nasceu em berço de ouro, não. Sua jornada até o trono foi tudo menos convencional. Vamos dar uma olhada nas origens dela. Imagina só o cenário. Esther era uma jovem órfã, parte de um povo exilado, vivendo debaixo de um regime estrangeiro. Pelos padrões da época, ela não tinha a menor chance de se tornar rainha. Mas o ponto principal aqui é que a origem ou o passado de alguém não limita o seu potencial. O anonimato dela era só o comecinho de uma história grandiosa. E tem uma frase que, nossa, resume perfeitamente isso. Esther não foi escolhida por ser a mais qualificada, mas sim porque ela estava disponível. Foi essa disposição que abriu a porta para que ela fosse capacitada para a missão que tinha pela frente. A lição é que a vontade de agir muitas vezes vem antes da habilidade. E tudo isso nos leva a uma palavra-chave aqui: propósito. Como o Dr. Miles Monroe definiu, é a razão original pela qual algo existe. E Esther estava prestes a descobrir o seu propósito. Não num momento de paz e tranquilidade, mas bem no epicentro de uma crise nacional. É impressionante como, muitas vezes, é na pressão da crise que o nosso verdadeiro chamado se revela. A zona de conforto de Esther, lá no palácio, estava prestes a ser completamente destruída por uma ameaça mortal. Uma ameaça que, no fim, revelaria sua verdadeira missão. A coisa ficou feia de verdade. Amã, um oficial de alto escalão do império, manipulou o rei para assinar um decreto de genocídio. E não era só uma ameaça, não. Era uma sentença de morte assinada e selada contra todo o povo de Esther. O relógio estava correndo. Aquela famosa frase de Martin Luther King Jr. se encaixa perfeitamente aqui. Ela captura o dilema de Esther. Ela podia ficar quietinha no palácio, protegida pela sua posição, ou usar sua influência para lutar. O silêncio dela só fortaleceria o mal. A voz dela podia ser a única esperança. A grande lição aqui é que toda crise, ela é também um campo de missão. As posições de influência, sejam grandes ou pequenas, se tornam ferramentas não para o nosso conforto, mas para a gente agir em favor dos outros. E é aqui que a história vira. Chegou a hora da verdade para Esther. Com a vida do seu povo em jogo, ela precisa fazer uma escolha que exige um nível de coragem que ela, talvez, nem soubesse que tinha. A escolha entre se proteger ou se sacrificar. E o Mordecai, o primo dela, não passa a mão na cabeça. Ele a confronta com a dura realidade. Ele basicamente diz: olha, a salvação do nosso povo não depende só de você, mas a oportunidade de fazer parte dessa salvação, sim. Se ela ficasse quieta, a ajuda viria de outro lugar, mas ela perderia a chance de cumprir seu propósito. E a resposta dela é de arrepiar. Se eu perecer, perecer. Nesse exato momento, ela deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um agente de mudança. Ela abraça o destino dela com uma resolução que é simplesmente inabalável. E isso nos ensina uma coisa fundamental sobre coragem. Não é não sentir medo, é decidir agir mesmo sentindo medo. Com certeza Esther sentiu um medo absurdo de se aproximar do rei sem ser chamada. Era uma ofensa que podia custar a vida dela. Mas a convicção dela foi maior que o medo. Isso é coragem de verdade. Mas olha que interessante. A coragem de Esther não foi um ato de impulso, não. Foi uma coragem que veio com muita sabedoria e preparação espiritual. Antes de encarar o poder aqui na Terra, ela foi buscar o poder do céu. A estratégia dela foi mais do que só bravura. Foi um plano muito bem pensado. Primeiro, a base de tudo. Ela uniu o povo em jejum e oração. Depois, ela deu o passo de fé, se apresentando ao rei. E por último, ela agiu com sabedoria, esperando o momento perfeito para expor toda a trama.
Isso mostra o poder dessa preparação. O jejum e a oração não só fortaleceram a Ester, mas a história sugere que também prepararam o coração do rei. Parece que antes mesmo dela dar o primeiro passo, as coisas já estavam se alinhando a favor dela. E agora a gente chega no clímax da história. O momento em que a coragem de Ester e a intervenção divina se encontram e criam uma reviravolta simplesmente espetacular. No momento perfeito, durante um banquete que ela mesma organizou, Ester revela toda a verdade sobre Amã para o rei. E a ironia do destino é poética. Amã acaba sendo condenado à forca que ele mesmo mandou construir para Mordecai. O inimigo, literalmente, caiu na própria armadilha. A virada de jogo é total. De um lado, a gente tinha o decreto da morte que parecia irrevogável, mas ele foi neutralizado por um novo decreto, autorizado pela própria Ester. E esse novo decreto transformou uma sentença de morte numa permissão para lutar e se defender. Onde havia luto, agora havia alegria. O que isso nos mostra? Que pouquíssimas coisas na vida são definitivas. Diagnósticos, sentenças, decretos. A narrativa mostra que tudo pode ser revertido. O ponto de virada, nesse caso, foi a disposição de uma única pessoa, Ester, de se levantar com fé e agir. Tá, mas e aí? O que essa história de tanto tempo atrás tem a ver com a gente hoje? Vamos trazer essa mensagem atemporal de Ester para a nossa realidade. Resumindo, a jornada de Ester foi de autodescoberta e ação. Ela entendeu que a posição dela não era para benefício próprio. Ela se posicionou como a fé que foi maior que o medo e o resultado, a salvação de uma nação inteira. O impacto de uma pessoa que aceita seu propósito pode ser monumental. A história de Ester nos deixa pensando que às vezes o anonimato em que a gente vive é só uma preparação para algo maior. É um chamado para não se esconder, mas sim para se posicionar, porque a ação de uma única pessoa pode salvar muitas outras. E no final, a gente volta para aquela mesma pergunta do começo. A história de Ester nos deixa com essa reflexão. Para qual momento, grande ou pequeno, cada um de nós foi preparado? E a história dela sugere que a resposta começa com a nossa decisão de se posicionar. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.